Recebemos no nosso cartão de visita o procurador de Justiça e atualmente deputado Fernando Capês. Capês ficou conhecido como promotor público pela sua batalha contra as torcidas organizadas e pelo combate à máfia do lixo. Ao longo da carreira, tem mais de 24 livros publicados e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eleito por unanimidade. Hoje, no cartão de visita, vamos saber como o deputado Capês administra tantas atividades e quais os próximos passos dele na política. Doutor Fernando Capês, como é administrar tantas atividades numa sociedade com a loucura que é a nossa? Olha, Débora, o segredo é você priorizar o tempo. Não perder muito tempo com o que não tem tanta importância e dar efetividade àquilo que realmente tem mais relevância. Então, eu procuro selecionar, sempre que eu tenho um tempo vago, por exemplo, eu vou fazer uma palestra num local distante, então eu vou ficar 3 horas no avião. Eu já levo um livro, na ida e na volta eu já li um livro. Eu tenho um sábado, um domingo, um feriado ocioso, eu escrevo um artigo, eu produzo. Então, esse acho que é o segredo, estar sempre em atividade e não ficar criando muita cerimônia para fazer as coisas. Aproveita cada minutinho, né? Exatamente. Isso é importante. Eu procuro fazer isso. Agora, o senhor é procurador licenciado, né? Exatamente. Pretende voltar a atuar como procurador? Olha, Débora, eu entrei no Ministério Público por concurso em 1988. Já se vão 23 anos. Nem parece, né? Nossa, passou rápido. E realmente as coisas foram acontecendo e eu procurei, acho que dei tudo o que eu podia para a instituição, fiz o que estava ao meu alcance, o melhor de mim. E chegou um momento que eu resolvi, ou seja, desempenhar, eu achava que tinha uma vocação para um outro tipo de função pública além do Ministério Público. Me licenciei, saí candidato a deputado estadual, me elegi, me reelegi e acho que a política agora se tornou um caminho sem volta. Então, a minha fase no Ministério Público, eu acredito que foi talvez a melhor fase da minha vida, de onde eu guardo as maiores recordações, mas foi uma fase. Eu estou agora seguindo uma nova etapa da minha vida. E uma das maiores ações, né, quando você era promotor, inclusive, foi o combate às torcidas organizadas. Até uma pergunta. O senhor queria acabar mesmo com as torcidas organizadas, é isso? Olha, Débora, aconteceu o seguinte, houve aquela briga feia, eu lembro até a data exata, foi dia 20 de agosto de 1995, já há mais de 16 anos. Um domingo de manhã, com uma batalha campal, torcida do Palmeiras contra a do São Paulo, morreu o torcedor, muitos feridos. Havia um clima de terror na cidade. Foi no estádio do Pacaembu? Foi no Pacaembu, que estava inclusive em reforma, eles pegaram pedras, jogaram uns os outros. E aquilo foi só a gota que transbordou, porque já estava tendo violências diárias. Então, o chefe do Ministério Público, que chama o procurador-geral, que é o chefe, a autoridade máxima do Ministério Público, determinou que a promotoria na qual eu trabalhava tomasse providências. E, por distribuição, o caso caiu comigo. Então, eu identifiquei, juntamente com os meus colegas, a oportunidade de processar as verdadeiras causadoras da violência na época, que eram as torcidas organizadas. A gente conseguiu tirá-las dos estádios, processá-las, confiscar o patrimônio, fechar sede, deu uma chacoalhada na estrutura dessas torcidas. E hoje, embora a violência continue, ela foi reduzida drasticamente. Nós temos dados oficiais de 16,4 ocorrências violentas por jogo em 94, caindo para 0,3. Então, hoje melhorou bastante. Diferença gritante. É claro que a violência sempre ela vai existir, porque ela é íncita no ser humano, desde as eras primevas do homem. E aproveitando que a gente está falando de futebol, será que o Brasil está preparado para receber esse evento? Copa do Mundo? Olha, eu acredito Quero a sua opinião. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque em termos de estádios, nós vamos conseguir ter esses estádios. O que me preocupa é a estrutura de transporte rodoviário, é a existência de aeroportos para suportar a demanda de deslocamento. Se hoje não estão público, suportando, imagine numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo. E a segurança, proteger principalmente as pessoas que vão chegar da criminalidade comum. Eu não tenho nenhuma preocupação
de briga em estádio, de violência, essas coisas. Tenho mais preocupação de assaltos contra turistas. Agora você pensa nas torcidas também, né? Os brasileiros encontrando com argentinos, com os hooligans ingleses, e aí? Olha, a violência que existe mesmo que isso não vai preocupar? Eu tenho muito mais medo de um Palmeiras e Corinthians do que de um Brasil e Argentina, ou uma Holanda e Inglaterra, principalmente com o oceano separando os hooligans europeus aqui do Brasil. Então, em termos de violência de torcedores, claro que tem que tomar cuidado, mas acho que não é isso que mais preocupa. O que preocupa é a falta de estrutura de hotel, transporte e segurança para quem vem. Agora, o senhor é corintiano, sabe o tamanho das torcidas organizadas, principalmente da torcida organizada do Corinthians. E a polêmica em relação ao estádio do Corinthians? Como é que fica isso? Pois é, agora nós esperamos que o estádio do Corinthians fique pronto a tempo de receber as partidas da Copa do Mundo. Parece que vai ficar pronto. Nós esperamos apenas que seja feito tudo corretamente, dentro da lei, e que haja uma fiscalização rigorosa para que não exista desperdício ou desvio de recurso público. O que é mais difícil na sua carreira? A vida jurídica ou a vida parlamentar? Dá para fazer uma comparação das duas? A vida parlamentar ela é bem mais complicada. Por quê? Né? Porque na vida jurídica você consegue desenvolver por meio de um raciocínio lógico. Você sabe que se você estudar, você vai conseguir escrever livros, dar palestra, fazer bem. Agora, na política, você conta com elementos ocultos. Então, quando você menos espera, tem uma armadilha posta traiçoeiramente no seu caminho, um laço colocado, a fofoca dos invejosos que tentam tramar contra quem está fazendo sucesso. Então, infelizmente, na política, assim como em vários outros ramos da vida em sociedade, da vida humana, mas na política isso aflora de uma maneira bem clara. A inveja, a maledicência, o baixo nível, a maldade, ela muitas vezes acaba criando obstáculos para quem quer chegar. Tudo pela busca do poder. Pela busca do poder. Então, aquele que busca desenfreadamente o poder, que busca o poder pelo poder, para satisfazer uma ganância pessoal e não como meio de poder ajudar as outras pessoas, esse não tem freios inibitórios. O que tiver ao seu alcance, ele faz. Agora, aquele que está em paz consigo mesmo, que tem Deus no coração, esse vai com calma, vai tranquilo, porque ele sabe que onde ele estiver, ele tem que fazer o melhor do que ele pode, não importa onde esteja. E dá para contar quais são os seus próximos passos agora na carreira? Olha, o meu passo seguinte é sempre fazer o melhor aonde eu estou. Então, hoje eu sou deputado estadual. O meu passo é tentar ser o melhor deputado estadual que eu tiver capacidade para ser. Apresentar projetos, ser combativo, atuar, apoiar o governo em todas as suas ações, porque é o governo, é o meu governo, né? O governo que eu apoio da minha base, mas ao mesmo tempo não fazer planos assim para o futuro, porque a política é dar chance ao acaso. Trabalhar corretamente, trabalhar seriamente, não dar bola para os inimigos e para os adversários, seguir fazendo aquilo que você tem que fazer e aguardar o momento. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que me sinto realizado. Eu não tenho grandes ambições de poder. Eu tenho simplesmente uma caminhada a fazer. Eu quero, assim, quando chegar, se Deus me permitir, com meus 80 anos, e olhar para trás e falar, poxa vida, eu consegui fazer coisas boas em prol de outras pessoas. Isso é mais importante do que ter um projeto próprio de poder, que realmente não penso que isso seja o mais importante. Até pelo seu destaque na mídia, na época em que você se candidatou, acho que muitos partidos políticos foram atrás, não foram? Ah, sim. Logo que eu saí, de fato, conversamos com vários partidos e analisei o programa de cada um. O que mais se ajustava ao meu perfil na época, o PSDB, a social-democracia, e então eu fui pelo PSDB. Saí candidato, foi uma surpresa, porque fizemos a campanha em um mês e pouco, quase 100 mil votos, e entendi que tinha recebido ali um incentivo para desenvolver o meu trabalho. É o que eu tento fazer. E quando se fala sobre o mundo jurídico, é inevitável falar também sobre o exame da ordem. Certa vez, você deu uma entrevista e esse é o moral da nossa semana. A função da faculdade é formar cidadãos com consciência jurídica e não apenas advogados. O senhor acredita que o fato que alguém que passe alguns anos da vida cursando direito esteja somente querendo obter uma consciência jurídica maior? É isso? A faculdade de Direito, principalmente, ela não pode ser reduzida à função de formar profissionais para atuar na área jurídica.
É importante que as pessoas, ainda que exerçam uma atividade que nada venha a ter com o direito, tenham consciência do ordenamento jurídico, da estrutura da Constituição. Então, se você tiver, por exemplo, um profissional, motorista de táxi, um profissional da área da gastronomia, um garçom, qualquer que seja, mas formado em direito, ele é um cidadão que tem consciência, é um cidadão menos propenso à violência, que vai ter um pouco mais de cuidado ao agir. Tudo isso é muito importante. Agora, nem por isso o exame da OAB é desnecessário. Eu penso que o exame da OAB é importante. Aqueles que, além de simplesmente ter a formação jurídica, quiserem desempenhar uma atividade profissional, esses têm que se submeter a um exame que venha a aferir se eles têm condições mínimas de poder assumir a defesa dos interesses de um cliente, porque se um médico evita a morte biológica, um advogado evita a morte civil, a destruição da dignidade, do patrimônio de uma pessoa, que muitas vezes vale tanto ou mais que a própria vida. E a gente falando desse assunto, o senhor não acha que seria interessante, então, a matéria de direito ser obrigatória nas universidades? Eu acho que noções de direito deve ser uma matéria obrigatória em todas as faculdades. Todos os cursos. Não importa o ramo, pelo menos 6 meses, explicar o que é uma Constituição, o que é lei, a hierarquia das normas, deveres de civilidade, de respeito, de acatamento, as consequências do descumprimento das leis. Acho que tudo isso é muito importante e deveria ser, inclusive, não só nas faculdades, acho que no próprio colégio. O senhor fez uma entrevista e comentou que deixou de fazer muitas coisas na juventude para se dedicar ao estudo. Se arrepende de ter aproveitado de uma forma mais intensa a juventude para se dedicar ao estudo, doutor Fernando Capês? Olha, eu no tempo do colégio, eu fui um obcecado pelo estudo e pelas boas notas. Então, eu era aquele que chamava o CDF, né? Não sei nem se essa expressão... Gostava de estudar, o CDF. Eu sentava na primeira cadeira, da primeira fileira, não desgrudava os olhos do professor, ficava estudando no recreio, estudava em casa. E, de certa forma, acho que na vida tem que ter equilíbrio nas coisas. Então, talvez eu poderia ter ido mais ao shopping center com os colegas, assistido um cinema, feito algumas coisas diferentes. Não, eu era obcecado. Eu me lembro muito... E os pais cobravam ou não? Meus pais cobravam bastante. Eu me lembro que no carnaval de 1981, eu tinha 17 anos e estava no 3º colegial. Eu recebi um telefonema sexta-feira à noite de uns amigos que iam para Itanhaém passar o carnaval. Capês, você não quer passar o carnaval com a gente em Itanhaém? Vamos pular no Clube Náutico? Eu falei assim, olha, não posso, estou estudando biologia, sexta-feira de carnaval. Eu lembro que o meu pai, que sempre foi muito rigoroso, arrancou o livro da minha mão e falou, faz na mala dele, você vai passar o carnaval. Tá muito exagerado isso. Então, eu acho que ele deu o tom. Talvez se eu pudesse ter aprontado um pouco mais, teria sido também, não teria atrapalhado em nada. Sim. Eu teria tido, talvez, um aproveitamento mais completo da minha infância. Mas não me arrependo, tive uma infância e uma juventude dentro dos meus padrões, muito feliz. E agora como pai? Qual é a sua postura? Eu procuro não ter com eles o mesmo nível, com as minhas 2 filhas, o mesmo nível de exigência. Eu procuro ser um pai mais light, companheiro, estudar, ajudá-las. Se muitas vezes a nota não corresponde à expectativa que uma delas tinha, eu digo, não, mas tudo bem, isso é assim mesmo, papai tirou várias vezes nota ruim, isso é normal. Então, eu procuro ter uma relação de amizade, de companheirismo, de apoio. Eu acho que o mais importante até mesmo que educar os filhos é brincar com eles, ter uma relação de cumplicidade, é isso que eu procuro ter. A sua esposa é promotora também. É promotora de Como justiça. É que o assunto em casa gira muito em função do trabalho, o doutor e a doutora Capês? Olha, ela trabalha numa comarca carregada, então ela tem muitos inquéritos e tal, e de vez em quando a gente troca opiniões a respeito dos casos que ela vai atuar. Mas, em geral, como a gente trabalha muito com isso o tempo todo, nos horários de folga, a gente quer fugir dos temas jurídicos, quer falar de qualquer outra coisa, menos de direito. É assim também quando eu vou assistir algum filme ou algum seriado, tem aquele seriado Law and Order ou alguma coisa. Eu procuro não assistir casos que tem julgamentos. Pra fugir um pouco da... Isso aqui é o que eu faço todo dia. Senão não vai relaxar, né? Exatamente. É mais fácil buscar o quê? Um romance, uma ficção científica? Uma aventura, um romance. Uma aventura. Eu gosto muito, eu sou fanático por assistir documentários.
Eu adoro programas de documentários, principalmente sobre história medieval, Roma Antiga, a dinastia de Bourbon, a dos Tudor, da dinastia de Lancaster. Então, eu adoro história. E adoro também o programa do Morgan Freeman, né, sobre os mistérios do universo. Então, tudo que é documentário, eu já procuro na televisão, na Record também. Sempre que tem um bom documentário, eu vou assistir. Já teve algum momento na sua vida que você pensou em diminuir a carga de trabalho? Eu vou recuar um pouquinho, vou dar uma parada, vou relaxar, vou curtir mais a minha família. Já existiu isso na sua vida? Está existindo. Eu tenho Esse colocado... Mas eu não consigo. Esse é o momento de curtir as minhas filhas, a minha família, diminuir um pouco o ritmo. Eu tenho isso como objetivo. Eu simplesmente não consigo. Porque por mais que eu venha a cortar a agenda, os compromissos vêm e não tem como você não atendê-los. Sejam compromissos da agenda política, sejam os compromissos da agenda acadêmica, viajar pelo Brasil inteiro, até para fora do Brasil, para conferências, palestras, encontros, debates, escrever, atualizar os livros. Eles estão aí, tem que atualizar. Quer dizer, o senhor é um workaholic, né? O tempo todo pensando no trabalho, não consegue relaxar. Não, eu tenho também, assim, eu tenho alguns hobbies que eu procuro relaxar. Sempre que eu tenho alguns, principalmente... O que você gosta de fazer? Eu adoro assistir fitas de seriados antigos. Eu tenho Kojak, eu tenho Kolchak e os Demônios da Noite, eu tenho As Panteras ainda, com a Farrah Fawcett Majors, né? Com a Sabrina, então a Kelly. Então, Ginny é um gênio, Ginny é um gênio, a Feiticeira, o James West, Terra de Gigantes, Vigilante Rodoviário, Vigilante Carlos, que eu encontrei a questão de 2 anos, está muito bem o Carlos até hoje, está um senhor, seus 70 e poucos anos, mas está muito bem, então eu adoro... Terra de Gigantes você citou agora. É engraçado, eu assisti, acho que mais ou menos uns 2 anos na Fox, que eles passavam esses seriados mais antigos, novamente. E você percebe a evolução hoje do cinema, né? Mas era tão gostoso assistir naquela época? Estas séries são muito melhores. Minhas filhas, às vezes, ficam vendo alguns Perdidos desenhos. no Espaço. Johnny Quest, os desenhos Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar. Então, isso eu tenho um hobby de assistir. E outra coisa, eu faço muita pesquisa da história da televisão. Dr. Smith, lembra dele? Opa! Do Dr. Smith, o robô? Will Robinson. Will Robinson. Morreu o Gil Williams, que fez o Dr. Robinson e fez também o Zorro. Sim. Faleceu aí, não muito recentemente. Eu faço pesquisa sobre a história da novela brasileira e eu estou tentando localizar na Record o ano que passava uns desenhos animados que eram da Tartaruga Touché e do Lippian Hardy. Eu fico na internet fuçando, pesquisando. Vida, o azar é aquele, isso, não era é? 75 ou 76, eu estou na dúvida, então eu vou pesquisando. Então, esse tipo de pesquisa é um hobby que distrai a minha cabeça bastante. Então, o senhor vai gostar de assistir o Arquivo Record. Com certeza, tem com muita certeza. coisa interessante. E, aliás, é o mais rico arquivo da televisão brasileira, tá? De parabéns à Record, tem muita história. É bonita então, a história da nossa televisão, muito não é verdade? Bonita, eu adoro isso, e isso é um hobby. Então, eu gosto muito também de futebol, é claro, né? Futebol, Faço muita pesquisa, né? não só o Corinthians, mas eu vejo jogos antigos, tal, o nosso Corinthians, roxo? claro. Eu sou roxo, conselheiro do Corinthians, adoro o clube, tenho uma paixão muito grande, quer dizer, poucos clubes podem dar o prazer que o Corinthians deu naquele gol que o Adriano fez. Né? Mas também eu acho que eu sou um afeiçoado também pela academia do Palmeiras. Quem viu a academia jogar 72, 73, 74, 76, aquele time fantástico do Palmeiras, realmente é empolgante. Aquele São Paulo do Tele Santana do início da década de 80, a Portuguesa do Enéas, do Badeco, do Wilsinho, do Mendes, do Isidoro. Não é da sua época, mas você acompanhou, então, Rivelino, você sabe toda a história, Ademir da Guia. O Ademir da Guia é mais da minha época. O Rivelino já estava saindo do Corinthians, mas eu ia muito em jogos do Palmeiras. Meu pai era palmeirense. Nossa, que rivalidade, hein? Pai e filho de torcidas completamente diferentes. Mas eu assisti os jogos lá do Palmeiras no Pacaembu. É uma coisa emocionante. Então, eu vejo hoje o Palmeiras, se eu pudesse dar um conselho, tem que estruturar o time com base no hino. Defesa que ninguém passa, trio de atacantes de raça. E a torcida que canta e vibra. Então, é também um time empolgante, o Palmeiras, enfim. O futebol como um todo e o futebol paulista, particularmente, desperta uma paixão muito grande em mim, não como torcedor do Corinthians, como um pesquisador, como alguém que gosta de um bom futebol e pesquisa jogos antigos. Então, posso discutir com qualquer palmeirense
os times do Palmeiras da década de 70 para cá, porque eu acompanhei e pesquisei. E seria gostoso ver as famílias, né? Nos estádios, nas praças esportivas, independente de times. Eu acho que seria tão feliz isso. E para isso acontecer, basta que os estádios sejam concluídos e se cumpra o estatuto do torcedor, ou seja, ingressos numerados e obrigar a pessoa a sentar no lugar que ela tem, do seu número. Porque com isso você atrai de volta as famílias aos estádios, você vai ter estádios lotados e sem violência. O que falta ainda na vida de Fernando Capês? Eu quero ainda me sentir mais útil. Eu quero poder ajudar mais as pessoas. Essa hoje é a minha prioridade. E como deputado, isso tem me dado a oportunidade. Olhar por aqueles que necessitam, que estão numa condição desfavorável, pelos quais ninguém olha, e poder fazer a diferença. Ou seja, estar em paz comigo mesmo e com Deus, no sentido de que estou exercitando os poderes que recebi, não por mérito pessoal, mas porque me foram confiados para desempenhar uma função e levar adiante essa função. Agora eu quero saber se é verdade que o doutor José Carlos Blatt é um grande amigo seu. Qual é a sua opinião a respeito dele? Lembrando que ele ganhou bastante destaque na mesma época em que o senhor estava atuando no Ministério Público. Ele passou por problemas de saúde, a gente já citou no programa aqui. Isso te preocupou? Olha, o Blatt, quando teve problema de saúde, eu vou confessar para você, eu não fiquei preocupado. Porque ele é um vencedor. Eu saberia que ele ia tirar de letra. Sabia que ele ia tirar de letra e tirou. De fato, é algo que está superado, não retornou mais e não retornará, e ele está muito bem. Isso é muito importante. E eu penso que, além de eu considerá-lo um grande amigo, um grande professor também, um excelente professor, ele é uma pessoa a quem o Ministério Público deve muito. O Blatt teve atuações muito importantes e decisivas enquanto esteve à frente do Ministério Público do Estado de São Paulo, até hoje, e quando ele esteve no GAECO, sempre levou as grandes investigações adiante com muita coragem e também com competência. Porque não é apenas a coragem de correr o risco pessoal da própria eliminação física, é a competência de poder pegar uma investigação e saber conduzir em bons termos. Então, claro que como toda pessoa que se destaca, o Blatt fez seus inimigos, fez seus adversários, despertou muita inveja, mas o balanço geral que fica para a sociedade é de um grande promotor que ele é. Doutor Sérgio Turra também é um grande amigo seu, da Sérgio cidadania, Turra Sobrani é meu colega de concurso, trabalhamos juntos na Promotoria da Cidadania. Hoje somos procuradores de justiça, fomos promovidos para o grau mais alto da carreira. Ele acaba de ser eleito integrante do órgão especial do Colégio de Procuradores, que é o órgão colegiado mais importante da classe, e é um grande administrativista. Então, eu tenho orgulho desses meus amigos, né? Que bom. Blatt, Sérgio Turra Sobrani, tantos promotores importantes, e eu poder dizer que eles são meus amigos, sem dúvida que, para mim, isso me envaidece bastante. Agora, eu quero saber quais são as suas grandes vitórias nessa sua carreira parlamentar. Olha, a primeira grande vitória foi, na primeira eleição, fazer uma campanha desorganizada, sem estrutura, impugnado pela Justiça Eleitoral, tendo um monte de gente que deixou de votar por causa dessa impugnação e consegui, em um mês e meio, ter praticamente 100 mil votos. No primeiro mandato, consegui ser presidente da comissão mais importante da Assembleia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é por 2 anos, e depois desses 2 anos, ser reeleito como presidente dessa mesma comissão. E ao término do mandato, concorreu a uma reeleição e ter 215 mil votos. Ser o terceiro deputado mais votado e, novamente, lutando aí com as nossas forças. Então, isso tudo mostra um reconhecimento. São grandes vitórias, foram importantes. Hoje, se você ingressar no meu site, que leva o meu nome, Fernando Capês, você vai ver inúmeros projetos que foram apresentados. Um deles se transformou em lei, uma lei muito importante, que proíbe todos os hospitais de exigirem cheque calção para internar uma pessoa que está em estado emergencial. Se o hospital exigir o cheque calção, ele tem que devolver o valor em dobro. É uma questão até de humanidade. Nessa hora do desespero da família, eu acredito que é uma questão de humanidade, acima de tudo. Um mínimo de solidariedade e de respeito à própria legislação. Agora, eu estou percebendo, estou ouvindo você comentar,
Você se cobra muito? Muito, muito. Me cobro muito. Eu sou perfeccionista comigo mesmo. Quer dizer que desde a época da escola, então? Infelizmente, né? Eu tenho esse temperamento. Então, o nível de tolerância com os próprios erros é muito pequeno. E eu sou assim também com as pessoas que trabalham comigo. E você se frustra? Por exemplo, quando você exige demais, você acaba se frustrando com muita coisa no trabalho. Com certeza, com certeza. Porque se você coloca como meta ter 10 e você tem 9,8 e não teve 10, você fica não feliz pelos 9,8, mas frustrado pelo 0,2 que passou. Mas eu estou me recondicionando. Isso é recondicionamento. Muito bem, agora eu quero saber para quem o doutor Fernando Capês, o procurador, o deputado estadual, entrega o seu cartão de visita. Olha, o meu cartão de visita eu poderia entregar para tantas pessoas, não sei, assim, para entregar para uma pessoa especificamente, eu hoje entregaria esse meu cartão de visita para o governador Geraldo Alckmin. Eu acho que é um político que está fazendo um bom trabalho, que ele está atuando de maneira correta, administrando bem São Paulo, por coincidência do meu partido, mas um político que eu diria que é respeitado por todos os partidos. Então, se eu tivesse que entregar um cartão, entregaria pelo trabalho que ele vem realizando. Você tem esse tipo de ambição política? Olha, evidentemente que todo político que disser que não tem uma determinada missão de seguir na carreira política, evidentemente ele está falseando a verdade. Mas não é uma obsessão. Eu acho que eu não tenho isso como um plano de vida. Meu plano é fazer sempre o que está melhor e o que está a meu alcance. Se as coisas vierem acontecendo, elas vêm naturalmente, mas sem estresse. Ou seja, se eu não conseguir nada além de continuar sendo deputado, eu tenho certeza que eu estarei realizado no que fiz na minha vida. Jovem, extremamente focado em seus objetivos e cada vez mais empolgado na luta em prol da sociedade. Professor, escritor, deputado, procurador licenciado e, acima de tudo, um ser humano capaz de pensar em como melhorar a sociedade. Recebemos hoje no nosso cartão de visita o deputado Fernando Capês. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.